Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Ação de Graças e Oração do Apóstolo. O título da quarta-feira, A Estrutura da Vida Cristã, a Esperança. E o versículo, Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor Jesus, obrigado, amado Senhor, por mais um dia, e obrigado pela fé, pelo amor e pela esperança. Nós não somos um povo sem esperança, pelo contrário, Cristo em nós. Essa é a nossa esperança, a esperança da glória, a esperança de que quando o Senhor voltar, nós vamos reinar contigo, sendo libertos de tudo o que não é o Senhor, de toda a morte, de todo o pecado, de todo o sofrimento, dor, tudo ficará para trás e nós vamos reinar contigo. Por isso, hoje, Senhor, nós cada vez mais queremos depender de Ti, nos encher com o Senhor, pois é o Senhor em nós, cada vez mais crescendo, é que é a esperança de nós reinarmos. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ter dado essa esperança. Obrigado porque a cada dia o Senhor fala conosco. O Senhor se move no nosso interior, nos mostrando o que o Senhor tem nos dado, nos mostrando a riqueza do nosso chamamento. Essa esperança que transcende até a morte. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nessa quarta-feira, vemos o terceiro item da estrutura da vida cristã. Nós vimos o primeiro na segunda-feira, que é a fé. Na terça vimos o segundo, o amor. E agora a esperança. Isso baseado no que Paulo fala aos Colossenses. A partir do versículo 3, ele diz, capítulo 1, versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, que maravilha, irmãos. O que é essa esperança? No mundo há um ditado, não é? Que diz que a esperança é a última que morre. É um ditado muito bom, não é? Mas no nosso caso, irmãos, é muito maior, é muito mais do que isso, porque a nossa esperança, ela transcende a morte. Eu posso morrer, mas mesmo no meu leito de morte, eu ainda vou ter esperança. Porque essa esperança, ela não se baseia na palavra de um homem. Essa esperança não é que minha vida vai melhorar, que eu vou conseguir um emprego melhor, que eu vou conseguir mais dinheiro, que as coisas vão... Enfim, essa esperança, irmãos, ela parte de algo que é eterno. Ela parte da própria verdade. Essa esperança, como Paulo mostra, está contida na palavra de Deus. E porque está na palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade. Ela é real. Então é algo que nós podemos nos agarrar com toda a certeza. E o que Paulo quer dizer aqui, quando ele fala da esperança que está preservada nos céus? Ele está falando, irmãos, primeiramente da volta do Senhor. Quando ele pregou, aqui ele fala da palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho completo, ele fala da salvação do Espírito, que é a salvação que nós recebemos pela fé, e ele também fala da salvação do corpo, que vai acontecer na volta do Senhor, a redenção do nosso corpo, para um corpo de glória, e ele também fala da salvação da nossa alma. É por isso que o apóstolo Pedro, ele diz que o fim da fé é a salvação da alma. Essa salvação da alma, irmãos, ela está ligada com essa esperança preservada nos céus. E está ligada com o que o apóstolo Paulo, um pouco mais à frente nesse capítulo, também diz. Então, esse versículo que nós lemos, o versículo 26 e 27,
do capítulo 1 de Colossenses, Paulo diz o seguinte: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então veja, algo que estava oculto dos séculos, das gerações, foi manifestado, foi revelado para os seus santos. Isso é algo muito importante, irmãos. Vou tocar nessa parte porque é importante. A palavra de Deus, ela é eterna, irmãos. E quando eu falo isso, eu falo também da Bíblia. Há muitos mistérios na Bíblia, irmãos, que o Senhor ainda vai nos revelar, muito provavelmente, na eternidade. Ele vai mostrar, veja esse versículo, vocês não viram isso, mas olha, ele fala disso, daquilo. E muitas coisas o Senhor já tem revelado. Então, por que eu estou tocando nesse ponto? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela precisa de revelação. Se a palavra de Deus não vem com revelação, então essa palavra ela pode causar algo diferente do sentido original. Então há muitas guerras, houve e ainda há interpretações e há matanças, guerras, enfim. Por quê? Por interpretação errada da palavra de Deus. Em João 6 nós vimos um cenário assim, em que o Senhor falava sobre o seu corpo, não é, a sua carne e o seu sangue serem a verdadeira comida e bebida, falando no sentido espiritual, e muitos entendiam que o Senhor estava falando sobre comer carne, uma espécie de canibalismo. Eles não entenderam, não absorveram e abandonaram, deixaram de seguir o Senhor. Isso mostra que a palavra de Deus ela precisa ser revelada. Então, quando fala o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou, quer dizer, revelação, aos quais se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer, quando nós cremos, Cristo entrou em nós. E a partir daí, irmãos, começou um processo, o mesmo processo em que o Senhor se tornou homem, ele saiu da glória, se tornou um homem, e quando ele retornou, ele levou a humanidade para a glória. Hoje, irmãos, nós vemos isso muito claro ali nos capítulos 14, 15, 16, 17 de João, do Evangelho de João. Há um processo, irmãos, em que nós chamamos de glorificação, em que nós estamos recebendo a glória de Deus para dentro de nós. E quando o Senhor voltar, essa glória que ninguém vê, essa glória que está no nosso interior, ela vai se transformar, irmãos. Se você ler o capítulo 8 de Romanos, você fica claro sobre isso. Vai se transformar, vai se revelar, na verdade, e vai se revelar num corpo de glória. Mas por que eu falei da salvação da alma? Porque quando o Senhor voltar, e é por isso, voltando lá no começo, nos versículos 3 e 4, quando Paulo fala da esperança preservada nos céus para nós, ele está falando da volta do Senhor e do que vai acontecer quando o Senhor voltar, quando o Senhor tomar posse dessa terra. Ele está falando do reino. Então, duas coisas, irmãos, vão acontecer. Se hoje esse Cristo que está em nós cresceu, essa glória aumentou, tomando conta do nosso ser, quando o Senhor voltar, apesar de todo o sofrimento, de toda a dificuldade, todas as coisas que nós passamos por aqui, se o Senhor cresceu, quando Ele voltar, irmãos, nós vamos entrar na glória, quer dizer, reinar com Cristo. O contrário Ele está em nós, mas Ele não cresce. Por quê? Porque nós não seguimos o Senhor, porque nós não damos importância à palavra, porque nós vivemos a nossa vida do nosso jeito. Então o Senhor não cresce, fica ali do mesmo tamanho de quando Ele entrou. Nesse caso, quando o Senhor voltar, nós não vamos ter galardão, nós vamos ter um período de disciplina. É o que a Bíblia fala sobre o período do reino milenar, o lugar onde haverá trevas, ranger de dentes. Esse lugar é também chamado de trevas exteriores. Por quê? Porque ele fica
a parte do lugar onde haverá a glória de Deus, onde nós veremos o reino milenar, a manifestação do reino milenar. Então hoje, irmãos, o que nós devemos fazer? Nós devemos encher a nossa alma cada vez mais com a vida de Deus, com a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,18, ele mostra. Ele fala que nós estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez que nós recebemos da palavra, toda vez que nós seguimos a palavra, a glória de Deus está sendo infundida em nós. Cristo vai crescendo. Isso vai nos transformando. É o que diz o Alimento Diário, página 61, a partir do 3º parágrafo. Esperamos diariamente receber mais de Deus, mais elementos de sua realidade em nós. Quando isso acontece, somos de fato transformados de glória em glória. Chegará o dia em que até o nosso corpo será glorificado e alcançaremos a plena filiação. Naquele momento, o Senhor nos preencherá completamente com sua glória, vida, natureza, atributos, como também com sua graça, verdade, amor, luz. Enfim, ao atingirmos a maturidade, seremos totalmente preenchidos com Ele mesmo. Então você entende o que o Senhor está fazendo hoje? Ele está crescendo em nós, irmãos. É tudo o que nós vimos quando nós estudávamos Efésios, falando do rio da graça que traz os elementos de Deus para nós. Veja, vou continuar a leitura. Enquanto vivermos na terra, nosso espírito e nossa alma um dia poderão chegar a ser enchidos de glória, mas nosso corpo ainda será corruptível e sujeito a doenças. Entretanto, quando o Senhor voltar e encontrar nosso espírito e alma cheios de sua glória, Ele nos dará também um corpo de glória, isto é, nosso corpo mortal será revestido da imortalidade e o corruptível se tornará incorruptível. Essa é a nossa esperança. Então, hoje, irmãos, muitas vezes nós sofremos, não é? Com doenças, com coisas que afetam o nosso corpo, a nossa alma. O que fazer mediante esses sofrimentos? Nós precisamos avançar, irmãos. Mediante qualquer sofrimento. Paulo ele fala em Romanos que qualquer sofrimento, nenhum sofrimento se compara à glória que será revelada. Então vamos avançar. Não deixe que nenhum sofrimento, nada tire você da presença do Senhor. Tire o seu desfrute. Faça você abandonar a presença do Senhor, os irmãos. Pelo contrário, continue firme. Continue avançando. Continue se enchendo com Cristo, porque aí a glória de Deus, irmãos, vai enchendo o seu interior, as coisas vão mudando até a perspectiva, como nós vemos as coisas. No fim, quando o Senhor voltar, o Senhor vai encerrar todo esse período de sofrimento que nós tivemos com esse corpo, e vai nos dar um corpo de glória, um corpo, como Paulo diz em Efésios 3, um corpo igual ao da glória do Senhor Jesus. Filipenses 3. Por isso, querido irmão, querida irmã, vamos sempre avançar, mesmo em sofrimentos. Vamos nos encher do Senhor, nos encher da glória de Deus.